Pum pum, jacutinha ele, piscapunga garote, piscapunga garotinha lá. Olá, de volta com o quarto episódio da temporada Os 7 Passos Garantidos para o Fracasso. Meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o Bate-Papo. Pum pum, jacutinha ele, piscapunga garotinha lá. Na minha experiência de vida, eu posso dizer que quando você começa automaticamente a priorizar o que não te acrescenta em nada, sabe o que acontece? Nada. Priorize o que não acrescenta nada. É o quarto passo garantido para o fracasso. Sabe por quê? É óbvio, né? Mas acontece. Eu já caí nessa e por um tempo nem me toquei disso. São tantos afazeres que envolvem o nosso dia. Dentro deles tem aqueles que não podem faltar, aqueles que deixamos de lado, outros que gostaríamos de incluir e aqueles que são a famosa perda de tempo. Eu me via diante de 1000 coisas que eu queria fazer e não conseguia. Os meus planos para mim sempre foram muitos, alguns deles, na minha opinião, bem difíceis de realizar. Mas o que é fácil nessa vida? Enfim, eu colecionava ali meus planos na minha gaveta para os intervalos de tempo. Eu disse intervalo de tempo. Por muito tempo foi assim. Priorizei o meu tempo com o que não acrescenta em nada para os meus planos. E só nos intervalos, em um espaço entre uma coisa e outra, é que eu cuidei deles como pude, ou seja, nunca em primeiro lugar. Até que um dia eu resolvi fazer diferente. Isso aconteceu graças à visita de uma amiga profissional em design de serviço, a Verônica Andrade, que me aplicou uma dinâmica desenvolvida por ela mesma sobre design thinking. A dinâmica demorou horas e me levou a descobrir que o que eu mais queria era o que eu fazia somente nos intervalos de tempo das minhas outras funções. Aquilo foi como um estalo na minha cabeça. Me levou a ver nitidamente que as minhas prioridades do dia nada tinham a ver com as minhas próprias prioridades. O que me faz bem, o que eu quero para mim. O resultado da dinâmica foi que o tempo que eu gastava com os meus próprios projetos era o tempo que eu nunca tinha. O mais importante para mim foi por muitos anos o menos importante a fazer. Não faça como eu fiz. Priorize o seu tempo com o que te acrescenta. E agora eu estou aqui com a Verônica Andrade e ela vai nos falar um pouco mais sobre o Design Thinking. Ei, Verônica, um prazer ter você aqui hoje. Oi, Paty, tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, falar um pouquinho do Design Thinking. O Design Thinking, na verdade, ele é uma forma de pensar, né? Se a gente traduzir do inglês, Design Thinking significa projetos do pensamento, um design pensante, digamos assim. E foi muito legal quando você me disse, como isso tinha influenciado você na sua vida pessoal, porque ele também pode ser aplicado na vida pessoal de cada um, porque é sobre a gente enxergar realmente o que a gente precisa, o que está faltando, Não ficar preso ali no que está doendo, no que está difícil, no que está complicado, Mas é enxergar como que a gente pode resolver aquilo, Qual é a real necessidade. Fantástico, muito interessante. Você me falou hoje, a gente conversou um pouco, o tal do ponto cego. Você pode falar um pouquinho para mim o que foi isso que a gente conversou há pouco? Então, o ponto cego. Eu não sei se todo mundo usa o ponto cego, mas quando eu entrei neste mundo, que sempre via qual é a real necessidade, qual é a necessidade, o que as pessoas precisam, eu percebi que sempre tem alguma coisa que a gente não está vendo, Mesmo quando a gente está olhando para uma vista linda, que nem você tem aqui, às vezes sempre tem um pontinho que a gente não está vendo, E a busca é por isso, É entender o que é esse ponto, porque é esse ponto que conecta os dois mundos, É ele que conecta o olho esquerdo do olho direito. Maravilha. Verônica, foi um prazer a sua participação aqui no Bate-Papo. Obrigada, Paty, pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje. Isso. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima.
Então, vou continuar aqui mais um pouquinho falando do assunto. E essa foi a Verônica Andrade. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o LinkedIn dela e os contatos para, se precisarem, tem aqui uma especialista no assunto. Depois desse relato, eu te pergunto, o que você pode não estar vendo agora e que é relevante? Buscar o ponto cego foi para mim a virada de chave. Me fez enxergar além da fachada que a gente coloca na nossa frente. Enxergar o que a gente ainda não viu ou não quer ver, porque é somente a partir deste ponto que a gente descobre um caminho para seguir. Primeiro enxergar, para depois regular o tempo que gastamos em coisas que não nos levam a nada, para que elas não tomem todo o nosso tempo. Tá bem, mas todo mundo gasta seu tempo com bobagens. Isso faz parte das horas do dia. Poucas pessoas, eu imagino, fazem do seu tempo somente coisas importantes o tempo inteiro. Não é sobre isso. Cada um sabe o que faz. No meu caso, o que eu deixei de lado por anos foi escrever. E quando eu me dei o direito de ocupar o meu tempo com a escrita, que eu descobri que era isso que eu sempre quis e quero fazer. E sabe o que aconteceu? Eu publiquei o meu primeiro livro, O Adeus Preocupação. Eu escrevi o segundo livro, que será lançado esse ano. Eu iniciei um perfil de frases no Instagram, que agora já chegou a mais de 1000 frases, e que me levou tão longe que eu nem imaginava chegar. Isso aconteceu porque eu priorizei as minhas prioridades. Isso mudou a minha vida. E o melhor da história, nada deixou de ser feito. Eu continuei fazendo tudo mais que eu fazia. Somente as prioridades mudaram. Priorize o que te acrescenta e você vai ver o que o tempo fará com você. Esse foi o quarto passo garantido para o fracasso, aquele que você não deve dar, o de priorizar o que não acrescenta nada, porque é exatamente isso que não nos leva a lugar nenhum. Por isso eu digo, faça do seu tempo o seu tempo, do seu dia o seu dia, da sua semana a sua semana. Priorize o que te leva adiante e para isso encontre o ponto cego, aquele que você não estava vendo e que te impede de ir ao encontro do que você mais quer. Eu te desejo uma ótima semana, até a próxima e até lá, fica bem e te cuida.